Louvado seja o nome do Senhor. Amados, vamos para a palavra do Senhor. Sem mais delongas, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Nós iremos ler o capítulo 5, versículo de número 21 em diante. Eu quero ler todo esse texto com você. Se você trouxe a sua Bíblia, abra nesse texto, Marcos 5, 21. E eu quero te encorajar para que a partir do próximo culto, você traga uma Bíblia impressa, traga uma caneta, se quiser trazer um caderno para anotar, porque o que Deus irá nos entregar neste culto e nos dois próximos é algo tremendo e profundo. O tema que Jesus me deu para ministrar à igreja do Senhor é este que está na tela: vida outra vez. Há momentos que nós precisamos deste renovo, nós precisamos desta renovação, nós precisamos de vida outra vez. E eu quero trazer ao longo desta série de mensagens, são 3 finais de semana, começando por hoje, 3 milagres de ressurreição operados por Jesus. O primeiro que nós iremos ler a partir de agora é a ressurreição da filha de Jairo. No próximo domingo nós falaremos da ressurreição do filho único da viúva de Naim. E por último, nós traremos verdades relacionadas à ressurreição de um amigo de Jesus, Lázaro. São esses 3 textos bíblicos que nos traz vida outra vez. Pessoas que morreram e que renasceram. E que nós possamos, a partir deste momento, aplicar os princípios bíblicos de Deus para as nossas vidas. E antes de lermos o texto, eu te encorajo a pensar quais são as áreas, ou qual é a área da sua vida que precisa de vida outra vez. Uma área que morreu, que está morta, que precisa de ressurreição. E eu quero afirmar: Jesus tem ressurreição para você. Você pode dizer um amém? Amém. Então, Marcos capítulo 5, versículo de número 21 em diante, nós iremos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele, diz o versículo de número 24. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrido de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que Jesus chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou, ou quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vê que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
Versículo 35, a gente volta para a história de Jairo. Teve uma pausa para uma cura de uma mulher, e agora no versículo 35 nós voltamos para a história de Jairo. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, isto é Jairo, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Versículo 41. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, levante-se, ou levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Último versículo 43. Ele deu ordens expressa para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E você diz amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Este é um grande milagre que Jesus opera. É interessante, amados, que o evangelista Marcos, ou João Marcos, que é primo de Barnabé e escritor deste evangelho de Jesus, ele vai narrar este fato, ele vai narrar este milagre, e ele dá atenção a alguns detalhes do que aconteceu. A primeira coisa que ele traz à tona é que Jairo era chefe da sinagoga, isto é, um líder espiritual naquela época. Jairo era um homem de posição, um homem respeitado e possivelmente estável financeiramente. Ele cuidava do templo ou da sinagoga, das coisas espirituais. Era ele que organizava o serviço dos levitas, que aqui não são os cantores. Era ele que cuidava da leitura da Torá. Era um homem muito reconhecido pela sociedade como alguém que era justo, como alguém que não tinha falta de nada. Jairo não só era respeitado pelos judeus, mas era respeitado também pelos religiosos, pelos fariseus e, por que não dizer, pelos romanos ali daquela circuncisão. Porém, algo acontece na vida de Jairo, no seu seio familiar, que foge do seu controle. A sua filha ficou gravemente enferma. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que, apesar de toda a estabilidade na vida de Jairo, apesar de todo o respeito social que ele tinha, nem dinheiro e nem a posição puderam fazer com que o problema de Jairo fosse resolvido. Nem o status, nenhum reconhecimento, nenhum dinheiro foram suficientes para resolver o seu problema. E aqui vai uma chave para nós: status, reconhecimento social, um bom emprego, muito dinheiro na conta, bens, pessoas que nos admiram, não são capazes de resolver todos os problemas da nossa vida.
Existem situações, meus queridos e minhas queridas, que só Jesus pode transformar. A mensagem que quero trazer hoje aqui aos queridos irmãos é que assim como a filha de Jairo recebeu vida outra vez, nós podemos também experimentar restauração de Deus nas áreas que para nós parecem mortas. E muitas vezes nós somos levados, amados, ou tentados a deixar Jesus como último plano. Eu quero te dizer que algumas áreas da nossa vida, se não for Jesus, nós não conseguiremos vencer, nós não conseguiremos restaurar, e este é o contexto da passagem bíblica. Jairo, o texto bíblico nos mostra que Jairo começa com uma atitude acertada. Apesar de ter posição, apesar de ter status, apesar de ter uma vida tranquila, quando ele se vê incapaz de resolver o problema da sua filha, ele vai até Jesus e reconhece que só Jesus pode resolver o seu problema. O primeiro passo, meu querido e minha querida, é a humildade de reconhecer a dependência de Cristo. Se você começar dando este passo hoje, com humildade, reconhecendo que você precisa de Jesus, pode ter certeza que você vai experimentar vida outra vez. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Aleluia! Primeira atitude de Jairo está no verso de número 23. Ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus e ele clama: Jesus, minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela. Aleluia, ele implora. Existem batalhas, meus queridos, que não se vencem com diplomas, com dinheiro e com influência. Só Jesus pode dar vida outra vez. Amém? Esta é a primeira atitude de Jairo. E nós vemos qual é a consequência disso. Jesus, versículo 24, vai nos dizer: Jesus foi com ele. Isso é lindo. Pensa no contexto. Há uma grande multidão que cerca Jesus, cada um buscando a sua cura, cada um buscando o seu milagre, cada um ali buscando o cuidado de Jesus. Mas quando Lázaro se prostra e implora a Jesus: vá até minha casa, Jesus. Eu sei que é uma multidão necessitada aqui, mas eu tenho algo específico para resolver na minha vida. Vai lá em casa. O evangelista vai nos dizer que Jesus foi com ele. O que significa? O Jesus que cuida da multidão não ignora a dor particular. Eu vou repetir: o Jesus que cuida da multidão não ignora a sua dor. O Jesus que fala de uma maneira macro a sua igreja não ignora o que você está sentindo hoje, não ignora as suas limitações, não ignora a área ao qual você precisa ser restaurado hoje. O Jesus que cuida de todos, cuida de você em particular. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus passa a caminhar com Jairo até sua casa, mostrando o seu interesse pessoal. Jesus não trata apenas a humanidade como um todo, ele trata você.
Jesus, quando olha para a igreja, ele não olha para a igreja como um todo, ele olha no seu particular. É por isso que o salmista vai dizer: sonda-me, Senhor, e me conheces, quebrando o meu coração. O salmista vai dizer: o Senhor é que conhece o meu deitar, o Senhor conhece o meu levantar, o Senhor que me conhece, guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! O Jesus das multidões não ignora a sua dor. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai com Jairo pelo caminho. E ele vai com você pelo caminho. Diga assim: eu creio, que Jesus conhece, o meu particular. E ele quer, diga assim, ele deseja tratar do meu problema. Aleluia, você crê no que você disse agora? Aleluia, glória a Deus que você crê. Agora é interessante, amados, que Jairo passa a ser testado. A partir do momento que ele vai até Jesus, e Jesus passa a caminhar com ele, Jairo começa a passar por alguns testes. Qual é o primeiro teste que Jairo enfrenta? Jairo é testado em sua paciência. Se não, vejamos, versículo 25, a narrativa bíblica a respeito de Jairo é interrompida. E é interrompida como? Por uma mulher que está sofrendo no caminho. Jesus para curar uma mulher que está com fluxo de sangue e padecendo desta enfermidade por 12 anos. Agora, vamos conjecturar. Imagina o seguinte: imagina você na pele de Jairo. A sua filha está gravemente doente em casa. O último recurso é Jesus. Aí você vence aquela multidão, consegue se prostrar na frente, que eu creio que este já é um grande desafio. Você romper a multidão, conseguir se aproximar de Jesus e implorar: vem até a minha casa. Vem até a minha casa. Aleluia. E aí, quando Jesus topa: eu vou até sua casa, Jesus está caminhando com ele até a sua casa. Jesus é interrompido e para. Imagine isso. Você tem algo urgente para se resolver. Eu gostaria, em nome de Jesus, igreja, fiquem nos seus lugares. Amém? Nenhum movimento neste momento, porque o que está sendo ministrado é uma palavra poderosa. A não ser que você tenha uma necessidade extrema neste momento, você se movimente, em nome de Jesus. A palavra que está sendo ministrada é uma palavra poderosa do céu aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meus queridos. Jairo é testado na sua paciência, porque a caminhada até a sua casa é interrompida por uma mulher que está sofrendo. Isto gera um dilema no coração de Jairo. Mas Jesus, e minha filha? Como é que você para? Há um dilema. Aqui nós aprendemos algumas coisas a respeito da paciência, amados, e a respeito do tempo de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Deus tem o tempo certo de operar. Às vezes a gente não compreende isso. Quando Jesus parece atrasar, na verdade, Ele está nos ensinando que Ele nunca chega atrasado. Jesus parou para atender aquela que sofre também. Outra coisa que nós aprendemos aqui neste ponto do contexto bíblico, sabe o que é? Nós não somos as únicas pessoas que sofrem. Você não é a única pessoa que sofre. Existem ao nosso redor muitas pessoas que estão sofrendo. Isso não é consolo para ninguém. E talvez isso não seja um consolo para Jairo.
Não adianta a gente chegar para Jairo: Jairo, olha, a mulher está sofrendo também. Ele vai dizer: eu nem conheço essa senhora. O que eu sei é que a minha filha está sofrendo. Não é uma palavra de consolo, mas uma palavra de confronto. Deus nos confronta para entendermos que não devemos também nos vitimizar com o nosso sofrimento. Há muitas pessoas que sofrem. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que há um tempo de Deus para todas as coisas, e Ele opera de acordo com a sua vontade. Apesar de Jesus ter concordado de ir com Jairo, Ele para atender alguém que está sofrendo, para atender alguém que está clamando. Aleluia! Então, meu querido, para que você tenha vida outra vez, você precisa entender hoje, em nome de Jesus, que Deus tem o tempo dele de operar. E quando nós entendemos, primeiro, que Jesus está dentro do barco, que Jesus tem um desejo genuíno de nos abençoar, que Jesus deseja transformar as áreas mortas da nossa vida e nos dar vida outra vez, nós devemos também entender que Deus tem o tempo certo de operar. Talvez você olhe para estas áreas da sua vida e diz: parece uma árvore que morreu, e eu quero te dizer que há esperança para a árvore, mesmo quando ela esteja morta. Ao cheiro das águas, como diz a palavra, brotará e não cessarão os seus renovos. Aguarde no Senhor. Deixa Deus operar. A Bíblia diz que Deus não dorme, não tosqueneja, Deus não anda distraído. Ele te conhece, Ele conhece a sua dor, e no tempo certo Ele vai fazer. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Jairo também experimenta a insensibilidade humana. Olha o que diz o verso 35. Enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas na casa de Jairo, da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. E olha como dão a notícia. Jesus está curando a mulher do fluxo de sangue. Jesus já está a caminho da casa de Jairo. Mas chega alguém lá. A Bíblia vai dizer que eram os da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Então a gente entende que eram parentes, que eram vizinhos, que eram pessoas mais próximas, que eram pessoas que se assentavam à mesa de Jairo. E qual é a notícia que eles trazem? Sua filha morreu, Jairo. Não incomodes mais o mestre. Irmãos, há várias maneiras da gente anunciar um falecimento, sim ou não? Há várias maneiras. Sinto muito, meu querido, partiu com o Senhor. Os meus sentimentos, a sua dor. Deus é o dono da vida e Ele sabe de todas as coisas. Que o Espírito Santo console o seu coração. Mas a notícia que dão a Jairo é uma notícia de forma insensível. Jairo, a sua filha morreu, acabou, já era. Não incomodes o mestre. Para que você venha experimentar vida outra vez, você precisa, meu querido e minha querida, lidar com a insensibilidade humana. Aqui no texto, pessoas próximas trazem a notícia de morte sem compaixão. Em alguns momentos da nossa vida, nós precisamos ser fortes para lidar com a insensibilidade de quem deveria cuidar de nós. Pessoas que deveriam ter cuidado conosco são insensíveis, e isso nos machuca. Nós precisamos entender que em algum momento das nossas vidas nós iremos cruzar não só uma vez, mas diversas vezes com a insensibilidade humana, com pessoas que estão com a gente até a segunda página, estão com a gente só quando eles veem que ainda é possível.
Pessoas que deveriam cuidar da gente pulam fora do barco. É insensibilidade humana. Pessoas que deveriam estar do nosso lado, batendo no nosso ombro, dizendo: você vai vencer, Deus é contigo. Agora trazem notícias de morte. Meu irmão, não sei se vai dar certo não. Será que é essa mesma igreja para você? Será que é mesmo o caminho? E essa sua fé em Deus? Parece a esposa de Jó. Jó, no seu pior momento, quando perde os seus bens, a sua família, a sua saúde, a sua própria mulher olha para ele e diz: amaldiçoa esse Deus, e morre. Insensibilidade humana, e muitas vezes na nossa caminhada nós iremos lidar com isto, com palavras de morte. Mas qual que é a chave aqui? Não deixe que palavras de morte anulem a esperança que você colocou em Deus. Não permita que palavras contrárias anulem aquilo que Deus tem para você. Alguém pode dizer: você não vai conseguir. Diga: eu vou, em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes vozes internas dentro de você, vozes às vezes carnais, e às vezes do próprio acusador, que é o diabo, que fala também, vai te dizer: você não é capaz. E nós devemos, meus queridos, em nome de Jesus, rejeitar estas palavras. Quando você pensar, ou alguém te disser que você não é capaz, você vai dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Às vezes você vai dizer: ninguém se importa comigo. Aí você vai para a Bíblia e vai encontrar lá no Salmo 27:10 dizendo: ainda que um pai, uma mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Troque palavras de morte por palavras de bênção. Troque palavras de morte pela palavra do Senhor. Aleluia, pela palavra de Deus. Esta é uma decisão que devemos tomar. Porque se no versículo de número 35 alguém está dizendo: não incomodes o mestre, não incomode Jesus, Jairo, você não vai a lugar nenhum com essa história mais. Esquece isto. No versículo 36, a Bíblia vai nos dizer que Jesus não fez caso do que eles disseram, e se dirige a Jairo dizendo: aleluia, não tenha medo, tão somente creia. Quais são os seus medos? Quais são as suas crenças limitantes? Quais são os bloqueios que um dia alguém que era autoridade sobre a tua vida lhe colocou? Você não vai longe, você não consegue. Esta área vai ser sempre bloqueada na sua vida. Já era para você. E aí Jesus vem nesta manhã te dizer: não tenha medo, tão somente creia. Aleluia. Troque as palavras de morte ou crenças limitantes pela palavra de Deus. Talvez alguém diga: o seu futuro já acabou. Você não vai conseguir se libertar disso. Você não consegue se livrar daquilo. Você não vai conseguir vencer esse pecado. Aí você vai para a palavra Romanos 8:37. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É esta palavra de Deus para você, meu querido e minha querida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não dê ouvidos as más notícias em nome de Jesus. Se eu pudesse estar aí te dando um chacoalhão e te dizendo: não se perturbe com as más notícias, tão somente creia, não tenha medo. Oh! Imagina para Jairo, pastor Tiago. Ele podia pensar tanta coisa. Jesus parou para atender essa mulher, não deu tempo de chegar lá. Eu pensei que
homem da Galileia, este Jesus podia resolver o meu problema. Ou a culpa, eu podia ter vindo um dia antes. Olha a notícia que eu estou recebendo agora: minha filha morreu, o meu tesouro, a minha esperança, a minha herança. Mas antes de Jairo começar a pensar essas coisas, a Bíblia diz: Jesus não se importa com a notícia e se dirige a Jairo, olha no olho dele e diz: não tenha medo, tão somente creia. Glória a Deus. Tão somente creia. Tão somente creia. Tão somente creia, não tenha medo. Amém? Amém. Aleluia, vamos para o final. Versículo 37, Jairo aprende uma outra grande lição: nem todos devem caminhar conosco. Está cheio de gente trazendo a má notícia. Olha o que diz o versículo 37: não deixou ninguém segui-lo. Quem? Jesus, senão Pedro, Tiago e João. Tinha uma grande multidão, tinha gente com outros interesses, tinha gente da casa de Jairo trazendo má notícias. Aí Jesus fala: sabe uma coisa? Não é todo mundo que vai andar com a gente, não. Oh, Pedro, vem. Tiago, vem. João, quero você comigo. Jairo, bora. Não é todo mundo que vai. Jesus só leva Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que está preparado para ver o milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Nós precisamos, meus queridos, ter discernimento sobre quem anda ao nosso lado. Porque há momentos da nossa vida que precisamos, são pessoas de fé e não pessoas que duvidam. Ei, Jesus já começou a gerar uma transformação em você. E isso implica em você mudar a sua relação de amizade, porque nem todo mundo vai entender o que Jesus já começou a fazer. Nem todo mundo vai entender. Alguém vai te taxar de fanático. Alguém vai falar: agora é crente, perdeu a graça. Alguém vai te incentivar a duvidar da verdade que você está recebendo aqui. Alguém vai te impelir a duvidar da transformação que já começou a ser gerada em você por Jesus. Então faça como Jesus fez. Ninguém me segue, só os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Meu querido, se segue de pessoas de fé. Mude o seu ciclo de amizade. Existem pessoas que não cabem mais na sua vida, e nós precisamos entender isso. Este é um grande passo, amados. Este é um grande passo quando nós entendemos que as nossas amizades precisam ser mudadas. Agora eu estou vivendo uma nova realidade com Deus. Não dá para andar com as pessoas que eu andava. Não dá para carregar comigo alguém que duvida daquilo que Jesus está fazendo na minha vida. Se você quiser ter vida outra vez, você precisa mudar as suas amizades. No Salmo 1, o salmista vai dizer que felizes são aqueles que não andam no caminho dos ímpios. Felizes são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Felizes são aqueles que meditam na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. Então você precisa mudar a sua amizade. Mas pastor, eu gosto muito dessa pessoa. Mas o que essa pessoa está acrescentando na sua fé? São os da casa de Jairo que trazem para ele a má notícia, que desencorajam Jairo a caminhada. Você entende isso? Não é gente de longe, não. É os que estão próximos. Nós precisamos entender isto, amados do Senhor. Nem todos devem caminhar conosco. Você pode dizer um amém? Amém. Jairo experimenta ainda, antes do milagre, a inconstância das pessoas.
Olha o que vai dizer o versículo de número 38. Quando chegaram à casa do dirigente na sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando e se lamentando em alta voz. Olha isso. Tinha as pessoas que levaram as más notícias lá. Quando Jesus chega na casa, próximo da casa ali, imagina, na calçada, as ruas fechadas, um alvoroço está acontecendo. Porque Jairo é querido, Jairo é conhecido, é o chefe da sinagoga. Quando ele chega, Jesus chega com Pedro, Tiago, João e Jairo, há um alvoroço. E o alvoroço, o que está acontecendo? Gente se lamentando, pastor Tiago. Pastor Carlos, gente chorando. Jesus olha assim e fala: por que esse alvoroço todo? O que está acontecendo aqui? A menina não está morta não, ela só dorme. Olha que interessante o que diz a palavra. Mas todos começaram a rir de Jesus. Pessoas inconstantes, estão chorando e se lamentando. Não pulou nem quase um versículo quando Jesus fala ela dorme, eles começaram a caçoar de Jesus. O povo chora e lamenta e depois ri de Jesus. Sabe o que é isso? É a misericórdia humana, que é seletiva e temporal. Seletiva porque às vezes a gente chora por um e não chora por outro. Aquela famosa frase que eu não concordo: bandido bom é bandido morto. Então com o bandido eu não preciso ter misericórdia. Ah, mas quando é alguém da minha família eu posso ser misericórdia. Isso é o ser humano, é a inconstância humana, que hoje está chorando por você e daqui a pouco está rindo de você. A inconstância humana, infelizmente, às vezes alcança o seio santo da igreja. Sabe aquela campanha de oração, tem um irmão enfermo, e a gente vai orar por ele, a gente faz um relógio de oração, e todo mundo se aplica a oração por aquela vida, mas passa-se uma semana, o povo está orando, passa-se 2 semanas, o povo está orando, passou 1 mês, 2 meses, daqui a pouco ninguém se lembra mais que o irmão ainda está sofrendo. Aleluia! Mas deixa eu te falar uma coisa: a inconstância é uma marca da carne. Inconstância não é espiritual. Deixa eu te falar uma verdade sobre este ponto. Não penhore a sua vida. Isso é muito sério, meus queridos. Eu quero ter vida outra vez nas áreas que estão mortas. Então não penhore a sua vida nas mãos de alguém que é inconstante. Alguém que um dia é e que no outro não é mais. Alguém que um dia está com você e no outro não está mais. Porque se a inconstância é uma obra da carne, a constância é obra do Espírito. É o que a Bíblia vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Aleluia! Nós não devemos ser inconstantes e não devemos penhorar a nossa vida na mão de alguém que é inconstante. Não faça sociedade com alguém que é inconstante. Não firme acordos com pessoas inconstantes. Aleluia! São lições, amados, da palavra de Deus para nós. E busque no Espírito essa constância. Ah, hoje eu vou para a igreja porque eu acordei bem, mas se domingo que vem eu acordar mal, eu não vou. Ah, hoje eu gostei muito da palavra, mas domingo que vem, será que vai ser bom também? Não seja inconstante, busque no Espírito de Deus essa constância, para que você tenha vida outra vez. Aleluia! E por último, Jairo precisou encarar o seu problema de frente. Eu sei que o horário está avançado, mas em 5 minutos eu termino, amém? Jairo precisou encarar o seu problema de frente. Olha o que diz o verso de número 40. Mas todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde
se encontrava a menina. A menina está morta dentro do quarto. Amado, Jesus não podia fazer diferente. Jesus entrar no quarto, ressuscitar a menina e sair com ela de mãos dadas, e entregar para os seus pais. Jesus poderia sair daquele quarto cantando uma ciranda rabínica da época, com alegria, e entregar a filha para os pais do lado de fora. Mas Jesus faz questão de chamar os pais para ver a cena mais difícil de suas vidas: a sua filha enrijecida numa cama. Aleluia. Jesus faz questão de que Lázaro e sua esposa vejam, encarem o seu problema de frente. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus nunca desperdiça uma chance para o nosso amadurecimento. Jesus, ele pode resolver, num estalar de dedos, num piscar de olhos, e basta uma palavra direcionada a você e o seu problema vai ser resolvido. Mas existem situações que Jesus fala: você vai passar por um processo, porque eu não vou desperdiçar a chance de te amadurecer. Mas Senhor, como é difícil ver a minha filha morta na cama. Isso servirá, Jairo, para o seu amadurecimento. Jairo, fugir não resolve. É preciso encarar o que está morto dentro da tua casa. Aleluia! É preciso encarar o que está morto de frente, com responsabilidade, sabendo que Jesus está ao lado. E sabendo que este processo serve para o seu amadurecimento, em nome de Jesus. E o versículo de número 43, fique de pé. Aleluia. O grupo de louvor vem aqui só para a gente fazer aquele fechamento abençoado. Glória a Deus. É diante dos problemas, diga assim: é diante dos problemas, que vemos o poder de Deus se manifestar. Você crê nisso mesmo? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Para terminar, no versículo 43, Jesus dá duas ordens. Diga assim, no versículo 43, Jesus dá duas ordens. A primeira ordem que Jesus dá, ele vai dizer, ele ressuscita a menina, fala na língua nativa da menina: Talita cumi, levante-se. Imediatamente essa menina se levanta. Aleluia, que coisa linda. Deus tem vindo outra vez para você. Deixa eu te falar uma coisa: haverá ressurreição em nome de Jesus. Amém. Verso 43, ele dá duas ordens. A primeira: não conte isto a ninguém. Pelo jeito não deu certo, porque depois de tanto tempo a gente está falando disso. Alguém vazou essa história. Mas naquele momento que Jesus está querendo é proteger a menina da exposição. Porque se aquele negócio se espalha, alguém iria colocar naquele quarto um ingresso: venha visitar o lugar onde a menina ressuscitou. Quando essa menina voltasse para a escola, ela ficaria rodeada de pessoas querendo saber o que aconteceu. Então, quando Jesus diz: não conte a ninguém, Jesus quer proteger a menina da exposição. Mas a segunda ordem que Jesus dá é: dar-lhe de comer. Isto é, olha, ressuscitou, agora ela precisa comer, precisa se alimentar para ir para a escola, precisa comer a merenda da escola. Isso implica dizer que a vida precisa seguir normalmente. Deixa eu te falar uma coisa: há muitas pessoas que estão paralisadas por causa dos traumas. Algumas pessoas estão paralisadas por causa das decepções da vida, por frustrações ou por fracassos. Mas Jesus deseja que você siga em frente. Ora bacalá mandar a súbia. Quando ele fala: dê de comer a esta menina, Jesus está dizendo: ela precisa seguir a vida.
ela precisa seguir em frente. Vocês não precisam viver mais este martírio, este problema. Essa dor ou esta morte não podem causar em vocês gatilhos, traumas. Siga em frente. Jesus está dizendo para você seguir em frente. Talvez tenha alguém aqui cujo casamento fracassou e você parou de viver. Jesus está dizendo: siga em frente. Alguém parou porque uma porta se fechou e Jesus está dizendo: é hora de seguir em frente. Alguém está perdido na vida, Jesus te pega pela mão e diz: o recomeço vai chegar, e chegou agora. Vai, siga em frente. Jesus te chama para viver de novo. Jesus tem vindo outra vez para você. Jesus, ele pode mudar a sua realidade. Está fazendo isso hoje. É a primeira mensagem da série e Jesus está dizendo: siga em frente. Saia daqui diferente. Ouça a minha voz. Não deixe que traumas, que decepções, que problemas, que fracassos do passado te paralise. Siga em frente, minha filha. Siga em frente, meu filho. Siga em frente, não pare. Ora, bacalá, bandara, siga em frente. Siga em frente.